Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto John Knox, seja bem-vindo a mais um Knoxcast, o seu podcast mensal do Instituto John Knox. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou pedir que você rapidamente aqui embaixo na tela se inscreva, clique no sininho, compartilhe este podcast com seus amigos, com sua família, nos seus grupos de WhatsApp. Isso vai nos ajudar a falar para mais pessoas e levar esse conteúdo, tão rico sobre educação cristã, seja ela teológica, seja educação de filhos, autoeducação, que o Instituto promove para a família cristã brasileira. Hoje nós vamos falar sobre bilinguismo e alfabetização. Hoje eu estou aqui ao meu lado esquerdo com o professor Leandro Ribeiro, que é coordenador pedagógico do Knox Kids. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. À minha frente, presbítero Luciano Cavalcante, seja bem-vindo também, meu irmão. Obrigado, pastor. O presbítero Luciano, como vocês sabem, desculpe interromper, é diretor de marketing do nosso instituto. E aqui, também à minha frente, só que olho no olho, presbítero André Nakamura, que é diretor de TI do Instituto John Knox. Seja bem-vindo, presbítero. Obrigado, boa noite, pessoal. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu queria mandar um abraço para o pessoal do Instituto, que trabalha lá na nossa sede, nossas professoras Cibele e Mariana, que ajudam o professor nas demais salas do Knox Kids presencial aqui em Campina. Também para seu Francisco, um grande abraço, seu Francisco, nosso zelador, Amazã, outro zelador do Instituto e da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, além da nossa irmã Carol Nakamura, que começou a trabalhar conosco hoje, a assessora de marketing do Instituto John Knox, Ellen Braine, minha esposa, que trabalha na área financeira. Então, Deus abençoe todos vocês. Um abraço pessoal do Knox Kids Fortaleza, pastor Aldenor Pacífico, nossa irmã Gisele, professora do Instituto John Knox, lá em Fortaleza, nosso irmão Marlon Bruno, grande abraço para as meninas também, suas filhas, Liz e Bela, que Deus os abençoe. Abraço pessoal do Knox Kids João Pessoa, pastor Rodrigo Broto, e todos os professores lá de João Pessoa que nos acompanham neste podcast. E todas as famílias que estão engajadas nesse projeto chamado Instituto John Knox, seja no Seminário Knox, os nossos seminaristas. Um abraço, pastor Frank Brito, lá no Rio Grande do Sul. A esposa do pastor Frank Brito está grávida, então vem mais um filhinho da aliança por aí, se Deus quiser. Mais um aluno. Mais um aluno do seminário e também do Knox Kids. Em breve, se Deus quiser, vai estar por aí. Então, um abraço para o pastor Frank, para a irmã Simone, para a igreja lá de Campo Bom, Rio Grande do Sul, e todas as famílias, as mais de 500 famílias que fazem parte do Instituto John Knox, Escola da Família, Seminário Knox e Knox Kids. Sejam todos bem-vindos. Se você não faz parte dessa família, eu já lhe convido a buscar agora mesmo, assim que terminarmos o nosso programa, lá no Google, institutojohnknox.com.br, plataforma de educação, a maior plataforma de educação cristã clássica, professor, do Brasil. É ou não é? Isso aí. É claro que é. A maior plataforma de ensino clássico do Brasil, institutojohnknox.com.br. Lá você encontra nossas 3 assinaturas: Escola da Família, para quem quer autoeducação para jovens e adultos, Knox Kids, educação infantil, e Seminário Knox. Pastor, a gente pode esquecer do Abner, né? Sim, plataforma lá. Meu Deus do céu. Se você esquecer do Abner, ele me vai ficar pegar. triste. Abner, da equipe de TI lá em São Paulo. Grande abraço, meu irmão. Pastor Elienay Batista está gravando essa semana mais cursos do Escola da Família. Grande abraço. Demis Russos, que trabalha conosco lá em Recife, também na equipe de TI. A equipe de TI é bem eclética. Um em São Paulo, um em Campina Grande e um em Recife. Então, um abraço para todo mundo. Se eu me esqueci de alguém, por favor, me perdoe e vocês me ajudem. Né? Tá crescendo, a equipe está crescendo, está ficando complicado nos podcasts conseguir lembrar de todo mundo, mas a gente tenta. 30 minutos de podcast falando do pessoal. Daqui a pouco eu vou ter que deixar de lado esse abraço com nome por nome. Um abraço também para a Igreja Presbiteriana do Alto Branco, Igreja Presbiteriana Litorânea, nossa congregação em João Pessoa, e todas as igrejas que nos acompanham por meio dos seus membros aqui
no canal do Instituto John Knox. Então vamos lá, vamos começar o assunto de hoje, que é bilinguismo e alfabetização. E de antemão eu queria deixar claro que quando nós formos falar e criticar a questão do bilinguismo e da alfabetização nas idades mais tenras, né, nas primeiras idades, isso não quer dizer que nós tenhamos algum problema com o bilinguismo, ou seja, com o fato de alguém aprender duas línguas, seja ela espanhol, a segunda língua, ou inglês, ou mandarim, ou grego, ou hebraico, ou latim, seja o que você quiser aprender. Nós não temos problema com isso. Nós estamos tratando aqui especificamente sobre um problema que é bilinguismo e alfabetização, ou no período da alfabetização. Antes de abrir a palavra para os irmãos poderem comentar... Já entregou que a gente vai falar mal. Não vou falar mal, a gente vai criticar. Crítica Analisar, pode ser positiva, né? Ou negativa. Então vamos analisar esse assunto essa noite. Veja só, se você for dar um Google aí, dificilmente você vai conseguir em português algum artigo que fale, que faça alguma avaliação negativa, seja em que ponto for, a respeito do bilinguismo. É muito difícil, né? E é desse tipo de tema que é unanimidade. E como a gente sabe, unanimidade não é uma coisa muito boa de se confiar. A gente sempre tem que ter cuidado com as unanimidades. Sabemos e reconhecemos algumas vantagens do bilinguismo em determinada fase da formação, mas nós estamos aqui, mais uma vez, nos concentrando naquela parte mais infantil, naquelas primeiras idades. E existe uma pesquisadora canadense, o nome dela é Ellen Bialystok. Ela é uma das maiores autoridades em bilinguismo do mundo, é pesquisadora da Academia de York, no Canadá. E essa senhora, essa professora, ela pegou todos os estudos que falam a favor do bilinguismo e todos os estudos que falam contra. A favor, ela reuniu as seguintes vantagens. As vantagens mais práticas. Lá na frente você vai conseguir um emprego melhor, você vai ganhar melhor, coisas dessa natureza. Mas ela trouxe aqui pelo menos 5 pontos que são críticos, não para a idade adulta simplesmente, mas desde a criança, quando ela tem esse contato com uma segunda língua numa idade muito baixa ainda, nas primeiras idades da formação. Então, primeira questão que ela percebe que praticamente todos os estudos apontam como uma desvantagem do bilinguismo na alfabetização. Primeiro, bilíngues têm um vocabulário menor em cada língua, certo? O vocabulário é mais enxuto. Eu depois vou pedir ao professor Leandro para falar, nós já, em bastidores, já conversamos sobre o assunto, ele tem uma opinião muito embasada sobre isso. Segundo, bilíngues são mais lentos na nomeação de figuras, o que se chama tecnicamente de acesso ao léxico. Quando você dá uma palavra para que uma pista para que se encontre uma palavra, ele tem dificuldade nisso. Bilíngues se saem pior em tarefas type of tongue. São tarefas na ponta da língua, né? Basicamente na ponta da língua. Você dá uma pista verbal e ele tem que encontrar a palavra. Eles têm muito mais dificuldade. Bilíngues têm pior identificação no ruído. Esse teste, ela explica que é um teste que é feito com fone de ouvido, se coloca uma narrativa para ser lida, e no meio da narrativa algumas palavras soltas são citadas. Depois se pergunta quais são as palavras. Os bilíngues eles têm dificuldade com essa percepção sonora das palavras soltas no meio da narrativa. E, em quinto lugar, bilíngues têm maior interferência na decisão lexical, né? Mais uma vez, um problema léxico. Eu vou começar com o professor Leandro. Professor, numa situação como essa, né? Nós estamos num país onde 92% da população é analfabeta funcional, né? 92%, ou seja, a chance de nós, inclusive, sermos analfabetos funcionais é de 92%. A chance é essa. Como é que se preocupa tanto?
Eu vou dar um exemplo da nossa cidade. Essa semana chegou mais uma grande rede de escolas na cidade de Campina Grande, aqui na Paraíba. O professor estava comigo quando a notícia foi dada, né? Um portal de notícia, um agente do portal estava conosco e estava falando sobre essa chegada dessa grande rede. E eles chegaram na cidade apresentando como grande diferencial tornar os alunos máquinas de aprovação. Nesses termos. Os alunos vão se tornar máquinas de aprovação. Nós temos 92% de alunos ou de pessoas analfabetas funcionais. Nós temos um incentivo cada vez maior para a formação de máquinas de aprovação no Enem, ou seja lá a prova que for, no ano em que esse jovem for prestar esse tipo de concurso. E nós temos, ao mesmo tempo, praticamente todas as escolas particulares partindo para o bilinguismo desde cedo. Crianças com 3, 4 anos. Qual é a avaliação? O senhor, como professor experiente, mais de 8 anos de sala de aula, especialista em alfabetização, o que é que o senhor acha disso, dessas informações que eu acabei de dar? Isso faz sentido você ter um número tão grande de analfabetos funcionais e se preocupar tanto com ser uma máquina de aprovação e gerar alunos bilíngues desde cedo? Uhum. Pois é, pastor. Eu vou citar aqui uma fala do professor José de Moraes, é um professor português, e no livro dele ele vai falar o seguinte, que quando ele está tratando sobre essas questões de alfabetização, ele vai falar que tudo é importante, né? Mas tem coisas que vêm primeiro. E aí quando a gente se depara numa situação, no contexto como o Brasil, como o senhor acabou de colocar, né, esse número gigantesco de pessoas que são analfabetas funcionais, e aí a gente precisa parar para pensar o que é importante, né? E aí quando a gente começa a analisar, e de forma muito prática, né, uma criança até 7, 8 anos de idade, ela tem muitas dificuldades, ela não consegue acessar um nível de inteligência que seria necessário para poder aprender uma outra língua. Certo? Então, tem aquilo que vem antes, tem os fundamentos, tem pré-requisitos que as crianças precisam dominar, até mesmo antes de dominar a sua própria língua materna. E aí, é muito estranho, né? E é óbvio, deixar claro aqui, como o senhor falou no começo, eu não tenho como professor, eu não tenho nenhuma dificuldade em a criança aprender uma nova língua, desde que, antes de aprender essa língua, ela tenha chegado a esse nível de inteligência, de domínio da sua própria língua, para conseguir aprender uma outra língua. Até porque se aprende uma outra língua, como era feito lá atrás, né, pessoas que aprendiam 2, 3 línguas, elas primeiro dominavam a sua língua, né, a gramática, a estrutura da sua língua materna, para só assim, e aí pessoas aprendiam outras línguas sozinhas, não precisavam de mestres, na grande maioria dos casos, né? Então, e por que isso era possível? Porque aquela pessoa dominava a gramática, dominava ali a sintaxe, a morfologia, entendia como é que as palavras se relacionavam. E aí como é que eu vou fazer isso com uma criança de 6 anos, por exemplo? De 5 anos, de 4, de 3 anos? Porque isso acontece. A gente que está na linha de frente, né, aqui no Instituto, no Knox Kids, que conversa com muitas famílias, eu vejo aquela pressa, aquela ansiedade de muitos pais perguntando, mas professor, vocês teriam inglês também? Que eu gostaria de alfabetizar o meu filho também já agora desde pequenininho com outra língua. E aí a gente tenta conversar, mostrar, olha, o inglês é importante, isso aqui tudo na hora certa, né? Então, primeiramente a gente vai trabalhar dando as ferramentas para essa criança, desenvolvendo essas habilidades, desenvolvendo outras competências da língua portuguesa, para que só depois, lá para os seus 10, 12 anos de idade, essa criança ela já vai ter percepção. Porque, por exemplo, uma criança de 7 anos, quando você começa a ensinar uma outra língua, para essa criança tudo ainda é muito sensorial, tudo é muito geral, tudo é muito vago, né? E aquilo que as escolas dizem ensinar, vou ensinar inglês, que foi até um assunto que o presbítero André até pontuou quando a gente estava vindo para cá, né? Na verdade, não estão se alfabetizando em inglês. O que estão fazendo ali é ensinar. Estão ensinando as crianças várias palavras em inglês, né? E aí o que as crianças vão fazer? Vão começar a memorizar aquela multidão de palavras ali para tentar formar frases para se comunicar. Então, assim, é um trabalho mais de vocabulário do que, de fato, uma alfabetização. E, na maioria dos casos, essas escolas nem trabalham com a gramática da língua inglesa, né? Então, é um ponto para a gente poder pensar nisso, né? Para os pais que estão ouvindo aí, esse fato que as escolas estão fazendo, o que elas estão atrapalhando mais do que ajudando. Por quê?
Como a gente estava conversando, qualquer ser humano, né, e as crianças, nesse processo de desenvolvimento, por exemplo, o método global que as escolas utilizam hoje com a pedagogia moderna, que vai trabalhar com a palavra inteira, com a estrutura inteira, por que o método global não funciona? Por que tantas as crianças saem, chegam no 5º, 6º, 7º ano sem ser alfabetizadas, não conseguem ler direito, não conseguem decodificar? Porque elas trabalham, o método global vai trabalhar com aquela referência, a criança vai memorizar a palavra toda, então ela vai começar a chutar, ela vai partir para a adivinhação. Certo? E com o inglês, da forma como ensino, é basicamente isso. Até porque a língua inglesa ela não é uma língua fonética, é uma língua muito opaca, né? Diferente, por exemplo... Já que o senhor citou língua fonética, seria bom explicar o que é uma língua fonética para o pessoal que está nos assistindo. Sim, de uma forma muito simples. Por exemplo, quando você fala bola, né, você vai ter a estrutura ali de uma consoante, de uma vogal, outra consoante e outra vogal, né, que seria a letra B, a letra A, a letra O, a letra L, a letra A, certo? E aí, cada letra dessa que eu falei aqui, ela tem uma correspondência sonora, é fixa. Essas letras são fixas, canônica, que a gente vai falar, a gente chama, né? Então, qualquer coisa com combinação de sílaba com essas letras, se a criança ouvir, ela vai saber ler, ela vai saber qual é o som que aquela palavra vai ter. E no inglês, não. No inglês, você vai ter a letra A com 3 sons diferentes. E aí está a dificuldade. Quando é que palavra que eu vou chamar o som dessa letra aqui, da letra A, por exemplo? Quando isso acontece? Nem os próprios nativos têm essa dificuldade. Eu tenho o privilégio de trabalhar na alfabetização de uma criança já de mais de 10 anos, ensinando português. Os pais são brasileiros, mas a criança ela é nativa, nasceu lá, enfim. Cresceu e estudou no meio de nativos também. E Aonde, pastor? nos Estados Unidos, em Nova York, né? E aí a própria mãe relata, e outras já escutei de outras pessoas também, que os próprios nativos têm dificuldade com a gramática. Eles têm muita dificuldade com a gramática. E aí, os nativos, os americanos têm dificuldade com a língua inglesa e a gente quer trazer essa ideia para cá. Né? É óbvio, a gente pensa naqueles benefícios que as crianças podem usufruir lá na frente depois, né? Para conseguir um bom emprego, para conseguir se destacar. Só que isso tem o seu momento. Então, a gente precisa focar, primeiro, no ensino, né, eficaz, aquele bom trabalho de se trabalhar bem com as crianças, tendo crianças na idade certa, lendo a quantidade e a quantidade de palavras que deveria ler, que isso não acontece. Então, na maioria dos casos, você vê crianças aprendendo inglês e português e, quando você vai ver, ela não sabe nem uma coisa nem outra. Professor, em relação a isso que o senhor estava comentando, tem no estudo que o pastor apontou, falou que as crianças que tem esse tipo de estudo bilíngue, ele tem uma capacidade de conhecer palavras, né, de vocabulário reduzidos em ambas línguas, né? E o senhor estava falando sobre essa forma de ensinar, de decorar palavras, né? Isso está relacionado, por exemplo, qual é a capacidade que uma criança tem ou que uma pessoa tem normal de decorar palavras para que chegar num momento onde você tem que dividir. Se você está com 2 línguas, 3 línguas, você começa a dividir. Por que isso acontece? O que acontece? Segundo alguns estudos americanos, esses estudos vão comprovar que nós só temos condições de memorizar no máximo, aquela pessoa mais elevada ali vai ter condições de memorizar no máximo 2.000 palavras. Formatos, né, que seriam aquelas formas inteiras. A grafia das palavras, certo? E aí, quando chega nesse limite, já era. A criança não vai conseguir mais. Então, vai faltar a palavra para se comunicar. Certo? Vai travar ali, vai dar um pane. Diferente quando a criança é alfabetizada, por exemplo, na língua portuguesa, uma língua que é fonética, né, que tem suas correspondências, por mais que não são todas as letras, né? Na língua portuguesa existem letras que têm variações, por exemplo, em alguns momentos o S vai ter som de Z, o C vai ter som de S, o J, né? O próprio G vai ter som de J. Só que são poucas letras. Na maioria é tudo muito clara, né? É mais clara, mais transparente. E aí, quando você ensina, por exemplo, alfabetiza uma criança com método fônico na língua portuguesa, qualquer palavra que ela vê, ela vai conseguir decodificar, porque ela conhece as correspondentes sonoras. Diferente do inglês. A criança não vai conseguir decodificar uma palavra em inglês, até porque não se ensina, e até porque não teria condições de ensinar, porque a língua inglesa ela não é uma língua fonética, certo? Então, a criança vai partir para o quê? Para adivinhação. Então, é por isso que é bonitinho a criança memorizar cores, memorizar os números, aquela coisa toda, aquelas frases mais comuns de saudações, né? Só que, e daí? E depois? Como é que a criança vai fazer? Então, e aí quando eu falo a questão que primeiro a criança precisa dominar
chegar do nível ali de domínio da gramática, que geralmente, se fizer todos os passo a passos corretos, ter uma boa pré-alfabetização, uma boa alfabetização, e a criança ali por volta dos 10, 12 anos, ali sim, ela vai estar preparada para começar um estudo por meio da gramática, uma segunda língua. E, por exemplo, eu entendo que até o correto seria começar uma pré-alfabetização focada de forma intensa, até mesmo na língua latina. Né? Só que, por exemplo, é muito difícil, pouquíssimas pessoas hoje no Brasil dominam a língua latina a ponto de ser tão prático para ensinar uma criança. Então, para não criar, para não gerar esse tipo de confusão que a gente está pontuando aqui, que a língua inglesa gera na criança, parte da língua portuguesa mesmo. E aí a gente vai trabalhando no caminho, a gente vai trabalhando esses pontos para levar a criança do domínio da gramática. Perfeito. Eu queria conversar agora um pouco com o prefeito Luciano, ainda falando sobre a insistência dessas grandes redes de escola em fomentar o bilinguismo muito cedo. A que isso se deve, presbítero? Assim, do ponto de vista da empresa, não tem outra explicação senão que ela está percebendo uma demanda do mercado e resolveu atender. Né? Não tem segredo. Elas estão fazendo isso. Porque difícil mesmo é fazer o que a gente faz. A gente parar, sentar, educar o consumo para poder entregar alguma coisa de boa. A gente vai entregar qualquer produto ruim simplesmente porque as pessoas estão demandando. Seria muito mais fácil para o Instituto simplesmente incluir no programa de ensino inglês. Nós temos um professor para isso. Até teria o professor Pastor Frank Brito, que é um excelente... Um dos maiores tradutores de livros teológicos do Brasil, o Pastor Frank Brito. Exatamente. E tem toda a condição, teria toda a condição de dar essas... A gente teria condição técnica tranquilamente de oferecer um curso para crianças aí, para que fosse dado esse ensino bilíngue. Mas esse não é o propósito da gente. O propósito da gente é dar o que existe de melhor para os nossos alunos, para que a gente venha a romper com esse ciclo vicioso que está acontecendo na educação, né, que só se introduz coisas por modismo ou por ideologia e gera esse índice terrível de 92% de analfabetos funcionais que a gente ouviu. Né? As estatísticas mais elásticas e bondosas não chegam a 70%. Né? As que nós achamos que estão mais adequadas à realidade, as que correspondem melhor à realidade, a gente sabe que, na verdade, chega a 92%. A gente precisa romper com isso, a gente desaparece. Agora, do ponto de vista da demanda, o que faz as pessoas demandarem, tem muito a ver com aquilo que a gente falou no nosso primeiro episódio a respeito das disciplinas que geralmente as pessoas também demandam que tenha na escola, certo? Porque elas estão pensando no currículo do MEC, no currículo para o Enem, ou há pouco tempo atrás, currículo para o vestibular. Deixa eu ilustrar sua fala rapidamente. Ontem nós recebemos uma mãe que estava começando o After School aqui no Nox Kids Presencial Campina Grande, e ela teve esse cuidado de trazer o material da escola. E o material da escola, uma criança de 6 anos, tinha geografia, história, ciências, matemática, tudo que você imaginar. E vários exemplos lá de atividades, onde você tinha, por exemplo, uma figura e um quadrado. Aí tinha a palavra quadrado e a figura. E a criança, o exercício era trazer a palavra à figura. Só que tem um problema. A criança não sabe ler. Então você tem um livro com vários exercícios. Na verdade, o quadrado escrito também era uma imagem, né? Também era uma imagem. Ela tinha que decorar as duas coisas, né? Só para ilustrar esse problema. O pessoal continua com essa ideia de um currículo vasto sem começar pela linguagem. Não só isso, desculpa, presbítero. Lembrando que esse foi o segundo caso, né, pastor? Nós temos um caso também de uma aluna que chegou no After, que a escola prometia que ia fazer primeiramente a alfabetização em inglês e depois em português. E essa menina já tem 6 anos e ela começou a ser alfabetizada agora, que entrou com a gente, há 3 semanas, né? Então, mas é isso aí. Do ponto de vista da escola, da empresa,
ela percebeu uma demanda do mercado e elas estão se adequando para atender essa demanda. As escolas que já nasceram bilíngue, porque há um tempo atrás viam que isso ia ser bastante gradativamente demandado pelo mercado, certo? E teve aquelas outras que agora estão correndo atrás para se adequar. E do ponto de vista dos pais é isso. Eles têm uma preocupação da mesma natureza, da preocupação prática de ter várias matérias, porque não entendem como o processo educacional funciona, como o aprendizado, os pré-requisitos que o aprendizado de matérias específicas, né, num estudo formal, porque veja só, depois a gente pode desenvolver essa coisa de que o tempo todo nós estamos aprendendo informalmente sobre as diversas matérias ou aspectos da realidade, mesmo que seja informal, certo? Agora, o estudo formal destas coisas requer quesitos que precisam ser disciplinados antes, como, por exemplo, o que o professor Leandro falou, o domínio da linguagem, para que você possa se debruçar, né, no estudo formal dessas matérias específicas. Os pais não entendem, e é isso que os pais não entendem. O raciocínio é basicamente o seguinte, eu quero relembrar aquilo que a gente falou lá naquele primeiro episódio. Eles dizem assim, eu começo agora ensinando meus filhos, expondo essa quantidade enorme de matérias, porque lá na frente eles não vão precisar ver tudo de uma vez e assim vai ser uma coisa mais natural, mais tranquila para ele aprender. E na verdade é justamente o oposto. Eles estão tentando se livrar do problema que eles mesmos tiveram quando estudavam. Eles achavam muito pesaroso, muito difícil aprender tudo aquilo num pequeno espaço de tempo. Só que o problema não era o tempo. O problema é que eles não receberam a instrução adequada no período certo para que eles estivessem aptos a absorver todo aquele conteúdo. O problema não é o tempo. Se eles tivessem alcançado na fase adequada, no momento certo, o nível culto, o nível superior de domínio da linguagem, eles não teriam dificuldade nenhuma de aprender qualquer currículo que seja, muito menos esse currículo do Enem, esse currículo do MEC. Então eles importam também, então é isso, se percebe, é importante que se tenha, se adquira o conhecimento para se passar no Enem, então eu começo a fazer logo de cedo, para que eu, no conta-gota, vá dando ali, a criança não se estresse nisso. Ô, presbítero. Então, é importante também aprender inglês, certo? Porque hoje eu percebo que as empresas favorecem, que o inglês, como para usar a linguagem de uma diretora de escola, que está aderindo ao bilinguismo, que é uma escola cristã, inclusive, né? Ou pelo menos se pretende ser. Ela disse, o inglês, é importante aprender o inglês desde cedo, porque inglês abre portas. Então, assim, as pessoas têm essa percepção. Qual a porta que uma criança de 5 anos está abrindo com o inglês, né? Mas então é isso. É a ideia de que eu começo ensinando devagarzinho agora, quando chegar lá na frente, ela vai aprender. Aí ela começa a perceber também aquele problema. Por quê? Porque eu tentei aprender inglês e não consegui. Mas não passa na cabeça dela que o método estava errado, que ela não estava aprendendo inglês mesmo de verdade. Ô presbítero, mas era exatamente esse ponto que eu queria perguntar ao senhor. Porque me parece, então, quando o senhor está descrevendo... o da empresa é muito claro, né? A empresa está lá, ela não tem nenhum compromisso confessional, como nós temos, nenhum compromisso em, digamos assim, em dar a melhor educação. Eles nem se propõem a isso. Mas eles viram um nicho de mercado e estão Deveriam, né? Deveriam. Por ser uma instituição educacional, deveria se preocupar com isso. Mas aí, a gente vendo, tanto pelo lado da empresa, como pelo lado dos pais... de acordo com o senhor está descrevendo, que parece que o objetivo final a ser alcançado não é o mesmo objetivo que
se tem ou se pretende na educação. Veja que todas as vezes que as pessoas vão defender o bilinguismo, a não ser, sim, eu já vi alguém defendendo o bilinguismo por uma questão de ativar uma parte do cérebro de decisões e tudo, mas se a gente vai decidir com base sendo um analfabeto funcional, a gente vai decidir rápido e errado. Mas enfim, tirando isso tudo, todas as vezes que vão justificar esse tipo de disciplina no início, esse tipo de bilinguismo, é sempre com um único propósito. Porque lá na frente ele passa no vestibular. Porque então, lá na frente ele vai conseguir um emprego melhor. Todos os benefícios que o pastor citou no início, elencados pela doutora que fez as pesquisas, eles dizem respeito ao uso prático da língua. Apenas ao uso prático da língua. E isso é interessante. Que é o uso mais baixo, que tem a sua funcionalidade, que tem o seu lugar na nossa vida, mas que com certeza não é o momento de se apresentar para uma criança no momento em que isto não vai ter praticidade absolutamente nenhuma. Até porque é muito simples. Vocês sabem, eu estou voltando a estudar inglês, né? A gente está aproveitando para falar para o pessoal, dezembro, primeira conferência internacional de educação aqui em Campina Grande, depois na cidade de João Pessoa e Fortaleza. Eu estudei por longos 7 anos inglês, e inglês é o seguinte, como é uma língua que eu não tenho contato o tempo todo, eu continuo leio com certa desenvoltura, mas para falar, todas as vezes eu tenho que, quando vem um evento como esse, que eu vou ter contato com um pastor americano ou de outro país que fala inglês, eu preciso dar uma treinada. Então eu estou voltando aí para estudar. Dê uma olhada nesses cursos que tem na internet, os mais famosos. Vamos dizer assim, não é estudar, é exercitar o vocabulário. Isso. Foi muito interessante, que eu passei a semana conversando com um vendedor. Eu não vou falar o nome, mas talvez seja o maior curso de línguas do Brasil. Vocês aqui sabem do que eu estou falando. O vendedor é fantástico, o cara atende muitíssimo bem. Aí ele mandou o material num vídeo. E o vídeo era o seguinte: venha aprender inglês sem gramática nenhuma. A primeira coisa é isso. Aprenda em 6 meses a fazer aí. Eles dividem o curso em inglês para aeroporto, inglês para restaurante. Porque inglês é sempre para um propósito muito específico e muito prático. Não é aprendizado de inglês. Não se está preocupado com isso, porque o que se vai usar do inglês é algo muito prático. Dada esta referência da realidade, por que então começar aos 4, 5 anos, algo que em 1 ano e meio, 2 anos, você vai fazer com muita desenvoltura? Então, o que você está adquirindo aí? Hábitos linguísticos. Certo? Você vai aprender um certo vocabulário para que você diga em determinadas circunstâncias, para que você consiga algumas coisas. Aí você está aprendendo. E isso não é de jeito nenhum aprender uma língua. Aprender isso é pronto. O que você está aprendendo, na verdade, é o que a criança aprende basicamente para dizer: mamãe, eu estou com fome, para ela não passar fome. Exatamente. Mamãe, eu estou cocô, vem me limpar. Pronto, você está aprendendo várias versões desse mesmo objetivo. Geralmente o inglês da gente é assim, né? Exato. Isso que o senhor mencionou, eu lembro de uma conversa que a gente teve, eu acho que tem tudo a ver com essa parte que o senhor está tocando, que foi quando o senhor descreveu um pouco sobre os usos da linguagem. Esse aí seria o uso da linguagem mais baixa, né? Isso mesmo. Isso é o uso da linguagem mais baixa. A criança vai aprender, e nós aprendemos isso na medida em que nós somos expostos a determinadas circunstâncias e temos pessoas que nos orientam a usar esses hábitos linguísticos para que a gente possa conviver minimamente. É meio que uma coisa, é um nível, eu poderia dizer, animal. Que é o nível mais animalesco. Vamos lá, vamos falar de Luna. Mais próximo. Vamos falar de Luna. Luna entende muitas palavras. É a cadela do presbítero Leandro, professor Leandro. Luna tem sido adestrada
para fazer alguns comandos, para responder. Para guarda. Não. Não. Como é que tu faz lá? Peguei lá. Quer dizer que tu não sabe latim, né? Não. Então tá bom. Mas é o que eu sempre costumo falar aqui. E tem pessoas que se escandalizam com isso, né? Não, fala de Luna, pô. Não, vou falar, é isso mesmo. Assim, que o comportamento que um animal tem é o mesmo comportamento que crianças na fase de desenvolvimento. É óbvio que é um exagero de linguagem que eu estou utilizando aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Passa por esse processo de adestramento. Luna, por exemplo, eu não preciso falar com ela para ela Tomara poder... que não faça um recorte dessa sua fala, descontextualizando para fazer o vídeo. Vamos cancelar o professor. Mas assim... Inclusive porque muitos são analfabetos funcionais. Pois é. Mas assim, correndo esse risco... Explica um pouco melhor, Gato. Porque, por exemplo, tem coisas que eu não preciso falar para ela. Apenas o olhar e um gesto com a minha mão, ela já entende o que precisa fazer. Como ela está sendo treinada para guarda, esse tipo de coisa, então tem um gesto que eu falo. E, por exemplo, ela não come antes de eu dar o comando para ela. Ela não vai para lá, não. Ela está sendo adestrada ali para não avançar na vasilha de comida. Então tem criança e até adulto que é pior do que Exatamente. E aí quando eu me comparo a essa fase Lembrando animalesca... sempre que o nome correto é aluna, né? Aluna. Que é a cadela do professor. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? É trabalhar as coisas mais fundamentais para chegar daquilo que é mais elevado. E para chegar nesse ponto mais elevado do domínio de uma língua, é necessário inteligência. E por mais que as crianças, às vezes a gente fala, nossa, que criança inteligente, que criança isso e aquilo. Acredito que o termo correto não seria falar, a criança é inteligente. Não, a criança está num processo de desenvolvimento da sua inteligência. Certo? Então, ela só é capaz de aprender algumas coisas quando ela vai subindo nesse nível de inteligência de acordo com aquilo que ela está sendo ensinada, de forma explícita, de forma clara. Porque, como eu disse, uma criança até 7 anos de idade tem que ser tudo muito claro, muito explícito. Perfeito. Senão... Então é isso. Você tem hábitos linguísticos, mas como leste é a diferença entre uma coisa e outra? É simples. Uma criança pode chegar para a mãe e dizer, mamãe, eu estou com fome. Ela não sabe aqui campo grupo semântico. Ela não sabe, exatamente. Ela não sabe, por exemplo, chegar lá e dizer, eu é mamãe, que é pronome pessoal do caso reto. Ela não sabe fazer esse tipo de análise, ela não sabe analisar morfologicamente, ela não sabe ela não sabe o porquê que cada palavra dessa está dentro da frase, qual é a função, o que cada uma significa neste nível e o que cada um significa dentro da frase, a função que cada uma cumpre ali dentro. Ela não tem este nível, que é um nível mais avançado de linguagem ainda. Certo? Então, na medida em que ela primeiro aprende esses hábitos linguísticos, ela começa com o uso, com a variação de combinação, começa a ter uma noção intuitiva de cada uma dessas funções, do significado, das classificações. Certo? Um exemplo que as crianças geralmente têm muita dificuldade é ironia. Exatamente, ironia. Todo mundo ri, eles ficam... Ela não tem capacidade de perceber essas sutilezas da língua. Isso é uma sutileza da língua, né? Então, veja só. Quando estas coisas estão sendo dadas à criança já no ensino formal da língua, ela vai cumprir outro propósito do que simplesmente fazer com que a criança esteja apta a dizer, mamãe, eu estou com fome, me dê comida. Mamãe, eu não gosto disso, mamãe, eu estou com dor. Muito mais do que isso, ela vai começar a ser dado um ordenamento no intelecto dela que vai dar trazer unidade para o intelecto e a realidade e o entorno. Ela vai começar a ter percepção das sutilezas de toda a vida, de toda a realidade. Ela vai estar cada vez mais consciente de si e consciente do entorno.
E a Veja, capacidade não de é à descrever, toa. né? A capacidade dela de descrever. De se entender o e entorno. de descrever. Veja só, eu vou dar só um exemplo para vocês aqui do quanto isso é danoso, inclusive para a vida psicológica e espiritual das pessoas. Não é à toa que uma multidão de pessoas hoje tem problemas seríssimos psicológicos, problema de depressão, problemas da alma, certo? Porque isso é assim. Muitas vezes elas são desta forma porque elas se sentem incapazes de lidar com as questões mais simples do dia a dia. Elas são incapazes muitas vezes, inclusive, de se deixar ser ajudada. Por quê? Porque elas não têm nível linguístico, elas têm um problema de linguagem que incapacita elas de perceber o que elas mesmas sentem. Isso é muito comum na infância. A criança chora porque não sabe nem falar. Depois que ela passa um tempo que ela começa a formular as primeiras frases, ela tem uma limitação de expressão em que ela fala e de uma hora para outra ela se desespera porque ela Perfeito. não... Socorro, mamãe. Ela não sabe o que dizer. O tipo de dor. Só que isso é natural para uma criança. Exatamente. Agora, a prisão que vive um adulto sem um cabedal linguístico para expressar os seus sentimentos, isso é uma coisa... Perfeito. A gente não combinou. A gente não combinou. Né? Mas na medida que eu estava desenvolvendo o raciocínio aqui, vocês estavam indo na mesma para chegar na mesma conclusão. Não é à toa que a gente tem um monte de adultos que vivem em prisões infantis, como essa daí. É esses problemas que os adultos têm, é porque eles têm uma vida de adulto, só que eles têm a capacidade de uma criança de lidar com as questões de adulto. Muito disso, não é tudo, é óbvio, mas muito disso é por conta da linguagem. A gente está envolvido com questões de gabinete pastoral, né? A gente passa por isso o tempo todo. A dificuldade que as pessoas têm de entender coisas simples. Muitas vezes o pessoal se chateia com uma fala de um dos presbíteros. Na verdade, posteriormente, quando ele entende, ele até concorda, mas no começo ele se chateia porque ele não entendeu. Então, assim, essa limitação da fala, da linguagem, melhor, mais abrangente, é terrível por isso, porque quando você tem um sentimento, tem algo dentro de você que você precisa falar e você não consegue, é desesperador. E quando alguém fala, porque veja, a fala é a transmissão de algo que está na sua mente. Você transmite por meio da fala. Só que o meio é a linguagem. O que você diz, eu preciso entender nos mesmos termos. E a nossa linguagem não é como a de Deus. A Trindade se comunica de maneira unívoca, sem dificuldade nenhuma. A nossa, por natureza, é equívoca. Existem realmente problemas da linguagem até nas pessoas de mais alta capacidade cultural. Porém, quando você tem por exemplo, um vocabulário muito fraco, quando você tem dificuldades linguísticas muito, muito básicas, você fala algo com toda razão e eu entendo outra coisa. Imagina a quantidade de problemas no casamento, discussões no casamento que não deveriam ter existido. Existiram por um problema de linguagem. Um falou mal, se expressou mal aquilo que estava no coração, né? Que tinha até razão, e aí a esposa fica com raiva porque isso não é jeito de falar. Realmente, não é jeito de falar. E a questão muitas vezes não é só de tom, mas é o conteúdo, foi mal expresso. E muitas vezes você falou corretamente e o outro entendeu errado. Então, você tem problema de divórcio, você tem problema de demissões em empresas, problemas com membros de igreja, problema em todo canto. E suicídio. Suicídio. Quando você pega o ser humano que foi criado para coisas elevadas, né? Nós não fomos criados para ser máquinas. Nós não fomos criados para ser burro de carga.
E olha, eu vou dizer aqui, quem vive a vida para simplesmente trabalhar, por mais que seja especializado, mais que seja, tenha 500 doutorados, por mais que tenha um emprego que pague dezenas de milhares, certo? Se vive para isso, é um burro de carga. Somente. Bem pago. Um burro Bem de pago. carga, bem pago. Tem até uma vida sofisticada, com luxo, conforto, mas tem cavalo que tem também. Tem cachorro que é bilionário. Mas ele é incapaz de desfrutar de todos esses recursos como o homem tem, pelo simples fato de que ele é um bicho. Mas o homem, ele pode ser animalizado, ele pode também ser coisificado. E é isso que acontece a maioria das vezes, que você encontra pessoas com depressão, é porque são pessoas que são frustradas na vida porque não têm as suas potências desenvolvidas e por isso não tem condição de exercer o papel, e eu não estou falando simplesmente de papel econômico, financeiro e mesmo social no sentido que se fala social. Então, se você isso é isso que você tem buscado, se a linguagem para você é algo que vai abrir portas de emprego, por exemplo, então você está buscando ser um burro de carga, porque você não é só isso. Nós não somos só isso. Então, a linguagem ela tem essa função de despertar as nossas potências mais elevadas, certo? Intelectual, emocional, espiritual. Quando nós dissemos no primeiro episódio que a função da educação era habilitar o homem para que ele pudesse ser completo em todas as suas habilidades, todas as suas potências, para que tudo isso pudesse ser despertado e ele pudesse ser pleno, viver plenamente a sua humanidade, certo? A gente não estava brincando com isso, nem era um discurso, não. Certo? Todo o nosso empenho dentro do Instituto é para que isso seja proporcionado para os nossos tutoriados, os nossos alunos, até para nós mesmos. Né? Então, quando a gente olha um estudo como esse, diz o inglês abre portas e todos esses benefícios do bilinguismo, e poderia ser qualquer outra língua. Certo? A gente vê um monte de malefícios, na verdade. Porque você está adestrando uma criança em 2 línguas. Porque não o fim da educação não é aquilo que a mãe começa a ensinar a criança. Aquilo ali é um início. Aquilo ali é a versão mais rudimentar do que ela precisa. Aquilo ali é simplesmente o pontapé inicial, onde ela começa primeiro a ter acesso ao primeiro vocabulário, a experiência com o entorno. Tudo aquilo ali é óbvio, vai ser argamassa, vai ser matéria-prima para ser utilizada lá na frente quando chegar o momento do ensino formal. Certo? Mas se você fica só nisso, e se você não avança no ensino formal na formação literária, você vai estar simplesmente adestrando a sua criança em 2 línguas, por mais que ela vá aprender a ler. Aí, o que é que vai acontecer? Ela vai ler textos técnicos de inglês, vai se comunicar e vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Vai poder ir para o aeroporto, né? Vai poder ir pedir um lanche num restaurante, vai poder ir para o aeroporto, né? Vai poder ir pedir um lanche num restaurante. Eu estava pensando aqui, sabe, durante a fala do prefeito Luciano, por que todas essas grandes redes escolares elas trazem o mesmo mote? Aprovação. É sempre aprovação, aprovação. Nós estamos num país que 70 e poucos % da população se declara cristã. Nós sabemos que o fato não é esse. Mas os valores cristãos são muito fortes na nossa sociedade ainda. Graças a Deus por isso ainda sobrou alguma coisa. E alguns deles, né? Alguns, não todos, mas alguns ficaram. Né? Basta você ver o nível de organização de um país como o Brasil hoje. Né? Você tem situações como injustiça,
assassinato, adultério, pedofilia, ainda são coisas muito mal vistas na nossa sociedade. E isso não veio do nada, isso aí são princípios cristãos. Se você olhar lá atrás, as sociedades mais antigas, pedofilia era algo muito simples, muito comum. Os reis, eles tinham os seus meninos lá, onde eles se divertiam sexualmente com eles. Os chefes de Estado tinham isso e todo mundo sabia. Era algo relativamente comum. Adultério nem se fala. Injustiças eram a rodo, né? Porque muitos dos reis eram a própria lei. Hoje você não tem mais isso, ou seja, os valores cristãos, de certo modo, influenciaram muito, especialmente o Ocidente. Mas esses valores certamente têm se enfraquecido, apesar do número de igrejas ter crescido. Então você tem, na educação, grandes redes educacionais, sempre, é só passar pelos outdoors aqui da nossa cidade e você sempre tem aquele apelo da aprovação. Quem aprova mais? Quem aprova mais? Esse é o mote educacional do Brasil. Tem as fotos daqueles que foram em primeiro lugar, segundo Isso, lugar. eu vinha de casa agora e tinha lá uma grande escola aqui da cidade que está levando o pessoal para Harvard porque passaram num determinado concurso, vão para MIT, essas coisas assim, vão de um para o outro, vão para 2 universidades e eu tenho certeza que aqueles alunos têm sérias deficiências em linguagem. Mas vamos lá. Você tem um país que foi muito influenciado pelos valores cristãos e, ao mesmo tempo, né, um país com 70% de pessoas que declaram serem cristãs em alguma vertente do cristianismo e, ao mesmo tempo, a oferta de educação só fala em utilitarismo. Como é que essas coisas elas conseguem se comunicar? Eu só posso pensar naquilo que nós passamos dentro das igrejas evangélicas, onde falar sobre doutrina, por exemplo, é perda de tempo, é visto como perda de tempo para muita gente. Falar sobre a letra mata, né? Isso, a letra mata. Fundamentação teológica para o que está sendo feito na igreja é perda de tempo. O que as pessoas querem são os 5 passos para a prosperidade, né? É a fórmula para o enriquecimento, ou como resolver o problema do meu casamento, como organizar a minha vida financeira. Ou seja, eles estão entregando para os filhos aquilo que eles estão procurando na igreja. É porque a mentalidade de um país como o nosso, que se diz cristão, na verdade é uma mentalidade extremamente secularizada, a ponto de você buscar para o seu filho aquilo que, entre aspas, dá certo. Então, o que é que está dando certo? O que está dando certo é passar no Enem para medicina, então surto vocacional de medicina. Todo mundo vai ser médico. Se para ser um bom médico é melhor que ele saiba inglês ou qualquer outra profissão, inglês vai abrir portas, então bota uma criança de 4 anos de idade para começar a aprender inglês. E assim por diante. Todos os modismos, os crentes, eles baixam a cabeça e dizem sim, Senhor. Isso é um absurdo. Pegando esse ponto, uma coisa que me veio na mente agora, o fato de muitos dos cultos, digamos assim, dessas igrejas, eles estarem deixando de lado uma pregação expositiva que explica o texto, que aplica o texto, e começa a ser um culto onde as emoções daqueles ouvintes, né, tem que ser manifestada, ou seja, você conduz não por aquilo que está sendo ensinado, mas pelas emoções que você consegue despertar. Não seria também uma forma de você estar tornando um culto mais animalesco, né, claro, do que... É só ver o pessoal correndo, imitando cachorro, gato, papagaio. Eu não estava nem falando nesse sentido, mas... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Qualquer desarranjo entre essas 3 coisas, né, vamos dizer assim, esses 3 aspectos do ser humano, é uma desordem que há na vida da pessoa. Não existe uma espiritualidade que não contemple a emoção e o intelecto. Não existe intelecto verdadeiro que não contemple as emoções
e não contempla a espiritualidade. Não existe emoção verdadeira, uma emoção que corresponda. Porque essas três coisas elas têm que ser correspondentes entre si e a realidade. Certo? Por exemplo, o que é a espiritualidade verdadeira? A espiritualidade verdadeira é aquela que brota das escrituras. Certo? E a escritura, o nome já é auto-evidente, né? Diz respeito a um livro, a escrita, a algo que é racional, né? E a emoção não pode tá distante disso aí também. Por quê? Porque nós somos seres humanos que têm as emoções, as afeições como parte do nosso ser, e nós nos entristecemos em saber a respeito, por exemplo, do nosso pecado. Nós nos alegramos em saber a respeito da nossa salvação em Cristo, da expiação dos nossos pecados, na obra sacrificial do nosso Senhor. Nós nos sentimos esperançosos com as promessas que Deus fez, de que todas as nossas lágrimas no grande dia serão enxugadas e nós partiremos para o gozo eterno. Então, assim, o que é a ordem, né, que inclusive nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer? Restabelecer a harmonia entre essas coisas. Não é um equilíbrio no sentido de que geralmente se fala, né, que você não pode aderir integralmente a nada porque você precisa ser equilibrado, porque não é para senão ficar radicalismo. Não é essa coisa aí de maconheiro, não. Certo? Ou de retardado, né? Essas coisas andam juntas também, né? Exatamente. Uma pode levar a outra, né? Mas não necessariamente só tem retardado maconheiro, né? Tem uma citação de um puritano, Thomas Boston. A obra dele é bem extensa, são 12 volumes, mas quando ele está falando sobre teologia do pacto, ele fala lá sobre o pacto das obras, quando Adão estava no Éden ainda antes do pecado, e ele diz assim, sobre ordenação do homem, né? Ele diz que antes do pecado, o que governava o homem era a lei, né? Os 10 mandamentos, claramente os 10 mandamentos ali resumidos na lei, não coma do fruto. E Adão, ele percebia a verdade pela revelação, que é um texto. Deus falou e ele entendeu. Então, aquela revelação, ela tem lugar na inteligência do homem. O homem percebe a realidade de maneira inteligente, ele intelige, né? Ele absorve a realidade e compreende aquilo que não devo fazer. Imediatamente, os membros de Adão se submetiam à verdade, que é a palavra de Deus. Consequentemente, todas as suas vontades eram sempre inclinadas a fazer aquilo que é bom. Ou seja, o que governava era a inteligência. A inteligência governa a vontade. O que é que acontece logo em seguida quando Eva e Adão pecam? Ela diz... aí tem uma outra palavra, a palavra de Satanás, que diz... primeiro, Deus bota vocês nesse jardim e não permite que vocês comam de nada. Ela responde dizendo, não... ele diz que pode comer de todos os frutos, só desse fruto que eu não posso comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, todo o resto me é lícito. E aí Satanás maliciosamente diz em seguida, é porque ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal, né? Ele está restringindo o intelecto de vocês, quando na verdade Deus estava ampliando o intelecto pela verdade. Ele diz, o problema é esse, a verdade é essa. Então você tem a verdade de Deus e a verdade de Satanás. O homem, juntamente com sua esposa, preferem a vontade de Satanás, a verdade de Satanás, que é mentira. E o que é que em seguida o texto fala? Eva, olhando para o fruto, né, disse que ele era agradável aos olhos e fruto bom para se comer, para dar inteligência. Veja, não era isso não é verdade. O que é que estava corrompida? A inteligência. Ela preferiu a mentira do que a verdade,
consequentemente, as vontades ficaram desgovernadas, eles passaram a querer o que era mal. É por isso que as pessoas querem tantas coisas ruins. Por isso que as pessoas ficam viciadas em droga, sexo, pornografia, que mais? Comida, qualquer coisa, bebida. Porque as vontades estão corrompidas. E o que é que governa a vontade? A inteligência. Mas aí, então, vamos estudar para deixarmos de ser viciados? Não. Nós vamos nos submeter à lei de Deus. E só é possível se submeter à lei de Deus, segundo o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, quando a lei disse assim, não cobiçarás. Então eu entendi o meu pecado. E eu percebi que eu não tenho como cumprir a lei sozinho. Ele disse, eu tentei, mas tudo que eu fiz, no Romanos 7, né, o que eu fiz, querendo fazer o bem, dava em mal. O mal vem automaticamente. Então, no final do texto, ele diz, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a salvação. Então, a única fórmula não é o estudo pelo estudo, mas se realmente a nossa inteligência não for reordenada, em primeiro lugar, nos submetendo à palavra de Deus e depois buscando governar essa inteligência com a verdade em cada uma das áreas da nossa vida, nós nunca vamos ter uma vida piedosa. É por isso que você tem pessoas que vão para a igreja no domingo, que cantam coisas belíssimas e passam uma semana feitos loucos, viciados em dinheiro, em sexo, em drogas, em tudo que você imaginar. E ele sabe que aquilo está errado. Mas ele não se governa mais. Porque a vontade dele está completamente escravizada à mentira. E isso é interessante quando a gente para pensar também na tradição da educação clássica. E seria incoerente da nossa parte se nós adotássemos, né, essas práticas que são modernas, de ensino de outras línguas, na idade que não seria a idade ideal, na idade onde a inteligência não foi trabalhada, a criança não conseguiu superar aquelas partes mais brutas da alfabetização. Então seria muita incoerência da nossa parte começar, por exemplo, a dizermos que defendemos uma educação clássica, dizermos que a metodologia que nós abraçamos, a filosofia educacional, além de ser confessional, né, cristã, é uma educação clássica, se nós adotarmos a mesma coisa que a pedagogia moderna adota, sabe? E isso me dói às vezes, né? Quando a gente olha, porque está muito em voga, muita coisa, clássica para lá, clássica para cá, virou muito modismo, como a fé reformada, né? Todo mundo é reformado e, na verdade, vai vendo, não é nada disso. E a mesma coisa que está acontecendo ninguém é muita gente. E a mesma coisa que está acontecendo com a educação clássica, né? Defende, não, sim, somos clássicos, só que quando você vai ver a prática, é com um currículo extenso, gigantesco, essa abordagem sem trabalhar bem a parte do fundamental. Educação clássica com bilinguismo. Exatamente. Com aprovação no Enem. Então isso é muito incoerente, e a gente precisa ser honesto. Você lembra aquela conversa que nós tivemos? Você quer ensinar esse tipo de coisa? Ensina. Sim. Agora, por favor, não fala que é educação cristã clássica, porque aí é desonestidade. Exatamente. Porque daqui a pouco o que é tudo não é nada, né? Daqui a pouco tudo é educação clássica, porque o rótulo hoje em dia em vários ciclos pega bem, né? Então daqui a pouco isso não quer dizer nada. Daqui a pouco a gente vai ter que tirar isso aí lá da plataforma, porque não vai significar mais nada. Dizer que é clássico. Na verdade, pode até levar para um olhar diferente daquilo que a gente ensina. Porque a pessoa que vai olhar já tem tantos conceitos do que é clássico errôneos que quando olhar para a nossa plataforma e ver clássico lá, vai dizer, isso aqui eu não quero não. Mas em alguns momentos isso até acontece, né, pastor? A gente tem que explicar, a pessoa vem cantar clássico. Quando se depara na prática, fala, mas... Sabe qual é o meu medo? Só isso, né? Isso aconteceu na teologia. Né? Você tinha o pessoal pentecostal, o pessoal neopentecostal e as pessoas mais tradicionais. Quando houve um despertamento para a reforma, né, e especialmente para um período pós-reforma chamado puritanismo, ali no século XVII, quando houve esse resgate, rapidamente, muita gente começou a se chamar de reformado, claramente sem ser. E aí, esse pessoal que tem um microfone... Aí de você, se você disser, não, cara, tu não é reformado. Isso, o cara se intitula reformado e aí te empurra para o extremo, né? Para o radicalismo. Aí tu agora não é
reformado, você é neopuritano. Porque ele é a medida de todas as coisas. Exato. Então o cara diz, ele diz o que é. É tipo na política, né? O cara é esquerda, é direita. Quando surge alguém de direita, verdadeiramente no Brasil, ele é extrema direita. Ele é um extremista, ele é o radical de direita. Eu tô com medo de nós começarmos a... eu não vou dar ideia, não. Não. Mas quem sabe se vamos ser chamados de neoclássicos. Mas os anos dirão, é verdade, né? Nada melhor do que o passado tempo. Se for chamado de neoclássico, saiu daqui. O pior é que neoclássico significa outra coisa, né? Não, mas nesse contexto. Entendi. Mas não puritano. Não, deixa pra lá. Para com isso. Apaga, vamos parar. Essa parte aqui não Mas vai eu quero aparecer. pegar o gancho aqui do professor Leandro a respeito de deixar essa parte mais bruta. Aliás, superar, melhor dizendo, para usar inclusive a expressão que ele usou, superar essa parte mais incipiente, mais bruta da formação, mais sensorial da formação, e ir avançando nos graus superiores, certo? Você vai ficar parado ali. O que vai acontecer é isso. Você está lá, deu as ferramentas mais brutas, mais elementares para a criança. Quando ela deveria estar avançando, você está dando em outra língua as mesmas ferramentas mais brutas. Ou então estressando ela, porque o que é que acontece? Por exemplo, tem outra grande dificuldade pessoal, fala em alfabetização fônica. Aí a pessoa, não, eu estou ensinando na educação clássica, porque tem a alfabetização no método fônico. Mas método fônico não é educação clássica. É uma ferramenta que colabora muito, porque ela vai apresentar, vai alfabetizar nesse nível mais baixo de uma forma mais intuitiva. E aponta para uma verdade, né? E isso, exatamente, justamente por isso, porque ela tem uma ligação muito mais estreita com a realidade da nossa língua específica, porque o professor Leandro mesmo disse que com o inglês não é possível fazer isso. Nesse Bem sentido, observado. nos Estados Unidos não teria educação clássica se o problema fosse o método. Eu fico pensando em Aristóteles, né, ensinando o Alexandre o Grande e ensinando, olha, eu vou lhe ensinar aqui pelo método fônico. Exatamente. Não é. Então, você tem essa ferramenta que vai favorecer muito o aprendizado nesta parte, a apresentação do alfabeto, decodificação, certo? Essa parte essa parte inicial da alfabetização. Mas não pode ficar... Então, enquanto você está focado nisto, aí você começa a estressar a criança ensinando palavras em outras línguas, certo? Então, assim, é um mal porque, no mínimo, está atrapalhando. E não tem absolutamente serventia nenhuma, a não ser para suprir a fetiche que a gente tem nisso. Então, veja só, o bilinguismo para a alfabetização, não, no mínimo, na melhor das hipóteses, não tem proveito nenhum. Não tem proveito nenhum. O que é que ela tem que adquirir de vocabulário? É o vocabulário necessário para que ela possa começar a ter contato com os textos que vão ser usados para ela aprender gramática, para o letramento, para a formação literária. Agora tu tá pegando e tá ensinando um monte de vocabulário, empurrando goela abaixo da tua criança, que ela não vai usar nessa fase, e vai deixar ela sem aprender todo o vocabulário que ela necessita para ela começar a aprender a gramática. Até por essa limitação natural que a criança tem de aprendizado. Ela não tem a capacidade de infinitas palavras serem memorizadas. Então, você vai fazer com que seu filho saiba menos palavras da sua língua do que poderia saber. E acaba que ele é pobre nas duas, né? Exatamente, esse analfabeto é o ponto. E com o objetivo de, no futuro, o seu filho ser bilíngue e entrar em todas essas outras coisas que a gente falou, você, na verdade, faz com que todo o aprendizado dele seja atrasado. Se é
que ele vai realmente chegar numa forma de formação verdadeira literária. Né? Agora, existe um bilinguismo que, inclusive, Leandro bem rapidamente mencionou, que seria o que você resolver alfabetizar a criança em outra língua e fazer a formação literária lá. Aí tudo bem. Aí algumas coisas precisam ser levadas em consideração. É o que a gente está e fazendo, delas... inclusive, com Leo, né? É o que o professor falou. Leo, nosso aluno lá em Nova York, é filho de Raíza. Se a Raíza estiver nos assistindo, um abraço para a Raíza, para a família dela e para o Leo. Leo está fazendo realmente formação literária com o professor. O professor estava falando como é que são as aulas, é coisa assim, de primeiríssima. Eu quero falar então para Raíza. Raíza, olha só, você não tem ideia do benefício que você está trazendo ao seu filho, fazendo o inverso do que está sendo feito aqui. Eu vou lhe dizer por quê. É óbvio que seu filho ele tem a necessidade de ter esses hábitos linguísticos pelo simples fato que ele mora nos Estados Unidos. Então, aí ele vai precisar realmente se comunicar com as pessoas para que ele tenha interação social, certo? Este ensino aí, ele está tendo naturalmente na medida em que ele convive com as pessoas. Provavelmente, eu não sei do seu caso em específico, talvez ele vá para a escola, ele vá para a igreja, ele precisa escutar o sermão na igreja dele, ele precisa cantar os louvores ao Senhor na língua, ele precisa ler a Bíblia durante a liturgia na língua aqui nativa dele, já que ele nasceu nos Estados Unidos. No entanto, você está alfabetizando e fazendo, na verdade, ele já está num nível mais avançado de alfabetização, já na iniciação literária, não é isso? E esse ponto é interessantíssimo, Presbítero, que o senhor tocou aqui. Porque a questão é o seguinte, se a criança já dominou aquilo que é estrutural da língua, ela não vai ter que aprender essa estrutura de novo, por exemplo, no inglês. A gente não está falando aqui de técnica, a gente está falando de nível de inteligência. Eu volto novamente a tocar nesse ponto. É o nível de inteligência. A criança agora já percebe, né, quando ela chega nessa fase, nesse domínio, que ela supera essas coisas mais brutas, ela vai começar a utilizar as habilidades que ela já desenvolveu, que ela já aprendeu na língua que ela foi alfabetizada. No nosso Porque caso, existe uma estrutura que é similar em todas as línguas. E ela vai se beneficiar disso, né, com aquele nível de inteligência que ela já se encontra. E esse é o momento correto. Se alguém está perguntando assim, qual é o momento correto para ensinar outra língua para o meu filho? A partir do momento que ele já chegou nesse nível de inteligência, onde ele consegue perceber já algum ponto no que diz respeito à morfologia, ao campo semântico das palavras, da própria sintaxe. Aí sim, nessa hora que ele já tem essa sagacidade, ele já consegue perceber, aí é o momento que já dá para utilizar uma nova língua. Isso tem uma idade específica que a gente crave quando isso vai acontecer? Pastor, geralmente, dentro dos estudos e na prática, eu posso falar porque eu fico muito tranquilo com isso, né? Já tive crianças que começaram em inglês e aí a dificuldade é terrível para você tirar alguns vícios para começar de novo no português, enfim. Mas a idade que a gente percebe quando a criança faz todo o trabalho de alfabetização bem feito está em torno ali entre os 10 e 12 anos de idade. É, né? Muito vai variar cedo muito. ainda. Exatamente. Pelo amor de Deus. As pessoas querem que a criança, especialmente, tá certo, tem aquela coisa, quer ir para os Estados Unidos, né? Pessoal mais abastado, e quer fazer uma graça, quer mostrar para os amigos, para a família também, já está aprendendo inglês e tal. Mas, no final das contas, a maior preocupação é quanto ao uso técnico da língua, certo? Que também faz parte do uso mais baixo da linguagem, certo? Para que ele possa, sei lá, o cara vai fazer medicina, aí tem acesso a material em inglês. O cara vai fazer teologia, quer estudar os textos lá Nenhuma dessas coisas você vai fazer com 10, 12 anos de idade, pelo amor de Deus. Nenhuma dessas coisas. Quando tem uma alfabetização que vai cobrir todas as etapas da formação literária. Mas a gente está pressupondo que as pessoas vão dar ouvidos. Nox Kids. Porque nesse nível que ele falou de análise sintática, morfológica, 10, 12 anos, esquece. Nem 18, nem 20. Não, 92% de analfabetos funcionais. Certo? Mas o que é que a gente está pressupondo? Que as pessoas vão dar ouvidos ao que a gente está falando aqui, vão focar na formação literária no português,
certo? Aí por que o português? Aí volta para aquela coisa do bilinguismo. Poderia ser que de repente você escolhesse latim. Mas algumas coisas devem ser observadas. Uma delas, para saber qual é a língua que eu vou realmente fazer a formação literária, é o seguinte: qual é que vai me dar vai cumprir melhor a função desta formação literária, especialmente no que se diz respeito às crianças, certo? Vamos dizer, seria o latim. Aí a segunda questão que você tem que perguntar: você tem capacidade técnica? Existe mesmo no Brasil pessoas com capacidade técnica, certo? E com material, tutoria, tudo disponível. Tendo isto, você seria realmente capaz de fazê-lo? Olha, eu acho... E aí o senhor está falando já naquela parte que a gente tem na tutoria do Knox Kids, que praticamente a gente tem... Praticamente não, a gente tem a aplicação direta de como essa teoria que a pessoa aprendeu, como essa técnica que a pessoa aprendeu, muitas vezes de forma teórica, eles não conseguem aplicar qual é o exercício que eu vou fazer com meu filho. E isso a gente tem no Knox Kids. No latim, a gente teria alguém que tem um material nesse sentido? Teríamos condição sem dúvida, de desenvolver esse material, só que o problema é o seguinte: eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta retórica, a cada um da nossa audiência, os que fazem parte da nossa audiência, os que estão assistindo esse podcast. Você teria verdadeiramente condição de alfabetizar, de formar literariamente em latim alguma criança? Mais uma vez, 92% de analfabetos funcionais. Em português. Então, veja só. Eu vejo aí o pessoal assim que ficou deslumbrado com a educação clássica, latim. Perfeito, concordo com vocês. Latim mesmo. O melhor, o ideal, certo? Seria que nós todos pudéssemos nos ter a formação literária em latim. Agora, o problema é o seguinte: existe capacidade técnica da produção desse material? Ok, existe. E a capacidade dos que vão aderir de aplicar este material? O trabalho seria muito grande, certo? Então, nós precisamos Deixa eu dizer mais uma vez, assim como no caso do inglês, porque alguém pode ficar pensando assim, eles estão falando isso porque eles não têm capacidade técnica para tal, mas não é verdade. Nós temos um professor, um diretor de uma das unidades, que é o pastor Rodrigo Broto, que é um bom conhecedor de latim, né? Que inclusive já se dispôs dar aula de latim, é um cara que conhece muito a língua, se dispôs a produzir um curso, e nós não o fizemos, não é por falta de capacidade técnica do nosso instituto, mas porque na aplicação nós temos essa questão ainda para ser tratada. E do inglês é a mesma tratada. coisa que eu citei aqui também, né? O pessoal vai falar, eles não estão falando que não tem um material pronto de inglês ainda. Não, nós teríamos. Nós temos um curso pronto do pastor Frank Curso Brito. pronto, Ele curso nos pronto. ofereceu semana passada. E a gente, para quem não conhece o professor Frank Brito, ele é o coordenador pedagógico do Seminário Knox. Ou seja, é alguém que está completamente envolvido no Instituto John Knox. Está pronto o curso de inglês, mas nós não vamos soltar agora enquanto não for o momento correto. E, inclusive, o curso de inglês dele é um curso diferenciado daquilo que a gente está acostumado. É o curso de inglês, nível né? Instituto John Knox. Exatamente. Não precisa dizer mais nada. Então é isso aí. A gente precisa ter cuidado para a gente não colocar 92% de analfabetos funcionais. De repente, se a gente for fazer uma conta rápida, né, eu vou até ser mais grosseiro com esse raciocínio. Vou dizer assim, provavelmente nós estejamos no meio, né, dada esse percentual tão alto. Estatisticamente, a probabilidade é muito grande, né? Então, veja só. Perdoe a redundância, mas foi proposital. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entregar material
para pais, e aí entra a questão dos pais, que é muito importante, inclusive para o presencial. Os pais, eles precisam estar engajados na formação dos seus filhos. Tem um papel muito importante dos pais com as atividades, os exercícios. Responda e seja muito sincero consigo mesmo. Você teria condição de aplicar as atividades em latim com seu filho? Você tem disponibilidade de se sentar numa sala, na frente da televisão e passar um tempão assistindo uma formação primeiro para você, para depois você ter condição de passar isso para os seus filhos em casa, para você fazer o acompanhamento dos seus filhos, no caso daqueles que estão no presencial? Esse é um dos grandes problemas, rapaz. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. Esse nosso... essa mania de fugir, pensando sempre em coisas elevadíssimas. Quando tem problemas muito mais urgentes a serem resolvidos. O cara não foi nem letrado, o cara é adulto, não foi letrado, não tem condição de fazer o seu letramento por meio de uma tutoria, certo? E a verdade é essa. A verdade é essa. Como é que vai ser? A vida é corrida. E mesmo que... Pra si, como é que vai fazer um negócio desse com os filhos? E mesmo que a pessoa responda, não, eu tenho condição de aplicar o latim. Como essa pessoa vai aplicar o latim? Muito provavelmente vai aplicar de toda forma, de um formato totalmente inadequado. O que acontece é que o pessoal vai só macaquear o latim. Perfeito. Não tem latim, não. É tipo curso de inglês, vai ser latim para viagem. Então, mas você não vai fazer a alfabetização como deve ser feita, consequentemente você não vai fazer também a formação literária como vai ser feita, e o latim vai ser mais um inglês de aeroporto. Eu vi Eu ouvi falar de um curso aí de latim que estava bem sendo bastante badalado e o pessoal falando que o professor era muito bom e tal. Aí teve uma live recentemente desse professor que está sendo entrevistado e tal. E eu fui olhar, fiquei muito curioso. Aí, lá durante a entrevista, e um rapaz, inclusive, muito inteligente, sabe? Rapaz bastante inteligente, você vê que ele tem mesmo prazer pelos estudos e tudo mais. Agora, ele passou, a live deve ter mais de 1 hora, a pessoa que estava entrevistando ele perguntando, sim, mas e a função do latim? Rapaz, o cara teve uma dificuldade de definir qual era, assim, que era um negócio absurdo. Rodou a live todinha e ele não chegou nem perto qual é a função, a função literária, a função que o latim cumpriria na formação literária, no que seria, o elevaria acima de qualquer outro idioma, do que outra língua. Passou longe. Uma das principais causas que eles, tanto o entrevistador que falou da entrevistadora, que falou da experiência de outras pessoas, inclusive de uma lá específica que ela assim, tem influenciado bastante aqui esse pessoal no Brasil, né, e que ela tinha ficado assim, maravilhada, foi o seguinte: tem acesso à literatura mais elevada. Bicho, isso é uma coisa muito importante, muito do latim. Certo? Que você tem acesso à literatura elevadíssima, certo? Tanto filosofia, quanto teologia, quanto também literatura de ficção. Só que isso não é o principal. Esse não é o principal uso do latim. Como não é, para nós, no principal uso, o uso mais elevado do português também não é esse. E eu fico me perguntando também, por que não o grego? E por que não o francês?
Porque tanta ênfase, se um dos grandes motivos é você ter acesso aos clássicos, você não só tem clássico em latim. Não, então é melhor hebraico e grego, que não é clássico, é koiné. Porque a literatura mais elevada que existe são as escrituras, e ela não foi escrita em latim. Mas existem os porquês disso. E o maior porquê, e aqui eu quero dizer, pelo amor de Deus, porque fica nesse negócio. E aí, qual é a finalidade principal? E fica naquele negócio, o cara dizendo um monte de coisa. E o rapaz lá, o professor, ele tinha hora que ele começava falando que era emocionante, que não sei o quê. Parece aqueles programas. Cara, que coisa chata e não explica nunca o negócio. Espere mais um pouco que eu vou dizer pra você. Eu tô achando que tu vai fazer a mesma coisa. Não, tem que ter um suspense. Tá pensando que vai ser assim fácil, né? Os caras ficam enrolando aí, eu vou chegar aqui e entregar o ouro. Parece aqueles programas no Shark Tank, aqueles tipo de programa que o cara tá lá para apresentar um produto e convencer o pessoal de investir, né? Dos pontos principais de um marketing é você definir o seu produto. O que é que você tem? E a obrigação é você definir, tipo assim, em uma frase. E o cara, e aí, o que é que você tá me oferecendo? E o cara enrola. Aí o cara, um desses programas, o cara disse assim: faça o seguinte, quando você definir o seu produto, volta aqui para apresentar, porque ninguém sabe o que você está oferecendo. Mas aí fica, tipo o mais próximo que ele chegou foi isso: ter acesso à literatura importante. Mas, na verdade, a brincadeira do suspense, mas a gente já tem dito qual é a principal função da linguagem. É de estabelecer na nossa inteligência, na nossa mente, certo? Este ordenamento que há em toda a realidade, que é reflexo da ordem que há na mente do próprio Deus, que ele nos comunicou. É isso. A estrutura da realidade, a realidade tem uma estrutura que deriva da racionalidade de Deus, numa estrutura que está dentro da mente de Deus, que foi comunicada à realidade e nos foi dada a capacidade de ter consciência disso. A ordem que existe, a ordem linguística que há, ela não é uma criação meramente humana. O homem só é capaz de assimilar a realidade, de comunicá-la, de interagir com ela neste nível, porque o Senhor Deus lhe deu a capacidade de raciocinar, e isto é feito por meio de uma linguagem, e o homem inclusive cria os softwares e as várias linguagens, por exemplo, de programação, né, para pegar aqui um pouco da área que é do presbítero André, porque ele recebeu essa capacidade de Deus. E é uma vamos dizer assim, uma sublinguagem. É uma linguagem que é derivada da linguagem divina. Então, este é o objetivo. Este é o objetivo último da linguagem. Esse é o objetivo. E por que o latim? Porque o latim tem uma estrutura racional que é uma coisa fenomenal. Eu não sou um especialista em latim, eu sei muito pouco de latim, mas às vezes que eu vi especialistas em latim não falar sobre o latim no sentido que você vê o pessoal falando essas bobagens, o latim é importante porque você tem acesso à literatura. Aí o cara ainda achou de dizer, o desconhecimento dele a respeito do valor do latim é tão grande que ele achou de dizer o seguinte: alguém poderia contra-argumentar que esses textos eles podem ser traduzidos. Aí sabe qual é a resposta dele? Não é que perderia o valor literário. Não é porque a tradução não consegue comunicar exatamente. A gente estava conversando isso um pouco esses dias, né? Não é isso, pô, que ele diz. Ele diz o seguinte: não é porque nem todas as obras são traduzidas. Deu vontade de perguntar: tu acha que tu vai ler quantas? Se tu ler no final da tua vida o que já está traduzido,
do latim é muito. É demais. Não vai. Não vai. Principalmente perdendo tempo fazendo live daquele tipo ali. Mas é isso, pô. Não é porque não é traduzido, não é porque você não vai ter acesso. E tendo acesso, se você não teve uma formação bem feita de latim, como é que você vai conseguir alcançar, né, dentro dessas obras, da complexidade dessas obras, da escrita dessas obras, se você não tem uma formação literária bem feita? Não, mas ele acha que tá dando. E assim, sabe de uma coisa? Eu acho que ele tá até dando boas aulas. Eu acho que o curso dele não deve ser ruim, não, de latim. Mas o problema é que quando você não está consciente exatamente onde você quer chegar, você se embaraça com muitas coisas. Quantas vezes, não é, professor? O professor conta, assim, dos gaps que existem nos processos de formação. A preocupação do professor Leandro, ele sempre está falando para a gente que ele tem de não deixar lacunas nas viradas de aprendizado, ter subsídio, dar ali no nosso material subsídio para que as mães elas não fiquem sem saber o que fazer. Por exemplo, né? E outra coisa, e quando você não sabe exatamente onde você quer chegar, quais são, você não consegue estabelecer os passos para chegar até ali, e você ainda tem outra coisa, outro problema, que você fica perdendo tempo com um monte de bobagens. Você fica perdendo tempo com bilinguismo durante o processo de alfabetização. Você fica perdendo tempo em multidisciplinas no período que a criança não sabe como isso aqui, quem tá lendo. Tá lá um monte de coisa de história pro guri aprender, o guri não sabe ler, pô. Não sabe ler. Tu entrega uma Ferrari para um cara que tirou a carteira agora, né? Tem um monte de coisa naquele carro. Tirou uma carteira lá que não foi nem no Detran, mas a Ferrari tem 700 cavalos, tem 500 funções assim tecnológicas, das quais você não sabe, né, o porquê delas, mas você compra. Por quê? Porque se tem ali é porque é bom. Aí É esse tipo de pacote que se faz na educação. Quem sabe o verdadeiro valor da formação literária só é possível tirar bom proveito do estudo do latim. Quem sabe o verdadeiro valor do ensino, do aprendizado literário. E não é ser poeta, simplesmente. Ser poeta é a expressão disto. É uma expressão disso. Certo? Mas não tem como saber o verdadeiro valor se você não sabe o que é o propósito. E quem sabe o propósito é porque sabe da deficiência. Se eu busco alguma coisa, é porque eu sei que eu não tenho. Eu preciso ter consciência que eu não tenho. E a formação literária, ela é isto que eu preciso, esta formação, é o pré-requisito que eu preciso para acessar todo o resto da realidade, toda a realidade, nas suas minúcias. Aí é onde entra o estudo formal das outras matérias, no nível bem mais avançado. Mas se eu vou estudar essas outras matérias neste nível que as crianças estão estudando, é porque eu acho que elas já têm. Então, se eu acho que ela já tem, eu não tenho. Isto é está denunciando que eu não sei qual é o propósito da formação. Eu não sei o propósito da formação. Não está consciente do processo. Não está consciente do processo. E se não está consciente do processo, não sabe o valor que tem. Se não sabe o valor que tem, vai fazer mau uso. Isto vale para tudo na vida. Este simples raciocínio vale para tudo na vida. Então a gente precisa deixar muito bem claro. Bilinguismo, maravilhoso, no momento certo, sabendo para que serve. Para que você quer que o seu filho
saiba inglês. Você quer que seu filho saiba inglês para que ele tenha acesso à linguagem, aos livros técnicos que ele vai desenvolver numa profissão lá na frente? Então, lá na frente. E não vai Quando ser nesse isso- tipo de curso que está sendo oferecido aí. E não vai ser nesse tipo de curso, vai ser no que o John Knox vai oferecer lá na frente. Então, paciência. Ele Paciência. vai chegar lá. E aí aquela Pacho, se for para que seu filho ele aprenda para falar com os coleguinhas, para falar com esse tipo, para mostrar, então aí você está mostrando qual é quais são as suas prioridades. Você está sacrificando a formação do seu filho e o que tem valor. O que aquilo tem valor. E aí eu lembrei agora de uma situação muito engraçada. Me deparei com um diagnóstico, né, com uma criança. E a criança com seríssimos problemas de alfabetização. Não tinha sido alfabetizada ainda, nem pré-alfabetizada. A criança já com a idade avançada, né? E aí aquela criança está fazendo o teste, a mãe se constrange que a criança não estava conseguindo atingir ali aquela coisa mais basilar. E aí, para tentar sair bem daquela situação, ele falou: professor, olha, tá com muita dificuldade aqui, mas espera aí. Fulano, conta até 10 que você já sabe, que você aprendeu em inglês pro professor ver. Você tá entendendo? Eu lembro. Isso aí É foi triste, mas se torna até engraçado. Nos diagnósticos presenciais lá, né? E aí vem aquela máxima, né? Para encerrar, pelo menos a minha fala aqui, que o Espírito Santo está falando. A gente exorciza aquilo que é óbvio e começa a amar a fantasia. E no final das contas não faz nada, o tempo passa e a gente fica nesse ciclo vicioso, como se encontra aí a educação no nosso país. Eu acho que, assim, já nos encaminhando para o fim, eu acho que a gente não vai ser exaustivo nesse tema e nenhum outro. Não é o propósito de um podcast você resolver todos os problemas do bilinguismo, mas eu acho que a gente já tocou em vários desses problemas. Eu queria sair daqui com uma solução. Queria começar a falar aqui sobre soluções. E a solução que nós temos proposto, obviamente, é o Knox Kids. Professor Leandro, dentro de toda essa realidade que a gente falou, qual é a diferença que o Knox Kids traz para a formação das nossas crianças? Desde o início dessa formação e até onde eles vão chegar. Qual é o propósito de tudo isso? Né? Em clara divergência com o que está sendo proposto nessas grandes redes de ensino do nosso país. Além disso, esses propósitos são os mesmos para aqueles alunos que estão no presencial e para os que fazem a educação domiciliar. O que é que o senhor poderia falar sobre soluções a respeito desse tema? Bom, a solução que nós temos é de se preocupar com aquilo que é essencial, aquilo que é base, né? Nós não construímos uma casa pelo telhado, nós construímos a casa pela base, pelo aquilo que vai segurar toda a estrutura. Então, nós temos nos preocupado tanto para as crianças que estão no presencial hoje, né? E, na verdade, a tutoria é um reflexo daquilo que a gente trabalha em sala de aula, né? Então, aquilo que os pais estão recebendo, essas quase mais de 500 famílias que estão com a gente na tutoria, elas recebem aquilo que eu estou ali no dia a dia, junto com as outras professoras trabalhando, né? Então, a nossa preocupação é isso, é trabalhar com aquilo que é fundamental, olhando para trás, sentados aí em ombros de gigantes, olhando para aquilo que sempre deu certo lá atrás, tentando trabalhar da forma mais simples possível, e aí eu acho onde que está uma grande dificuldade nossa, porque a simplicidade ela é difícil de ser explicada e até mesmo encarada e abraçada, porque é tão simples que as pessoas falam, nossa, é só isso. Né? Então a gente tem focado na simplicidade, trabalhando de forma consciente. Então cada passo a passo que a gente dá com a criança na sala de aula tem uma intencionalidade, tem um porquê, tem uma consciência, né, envolvida ali e tem uma intencionalidade também. Então para que hoje eu possa ter crianças de 3 anos, de 4 anos, lendo 58 palavras por minuto, com a fluência adequada, 63 palavras por minuto, é porque lá atrás nós nos preocupamos com aquilo que era essencial, né? Para aquilo que era essencial, trabalhando o fundamento, os pré-requisitos,
desenvolvendo todas aquelas habilidades que são necessárias, para que quando a criança chegar lá na frente, as nossas crianças, né, chegarem lá na frente no domínio de uma inteligência superior, elas vão ter condições com muita facilidade, de aprender não somente uma língua, né, além da sua língua nativa, de várias línguas, de aprender e dominar qualquer outra filosofia ou outra disciplina qualquer. Então, a gente está trabalhando para isso. A gente dorme muito tarde, né, irmãos? E acorda muito cedo preocupado com isso. E é isso que a gente tem tentado fazer. Então, é por isso, eu acredito que esse é o nosso diferencial, tem, pastor? Toda vez que você olhar o Instagram do Instituto John Knox ou do Knox Kids, você não vai ver as nossas crianças simplesmente com cara pintada ou desenvolvendo feiras de invenções, isso ou aquilo. Não. Você vê nossas crianças decodificando, porque é isso que importa no final das contas. É tendo condições de se comunicar bem, tanto pela fala e até mesmo pela escrita. Então, nossa preocupação é com aquilo que é essencial. E eu acho que esse aí é o nosso... tem sido o diferencial do Knox Kids. Certo. Em termos de cronograma de ensino, a gente começa com crianças em que nível e esse passo a passo é para chegar até onde? Qual é o passo a passo e para onde nós estamos levando essas crianças? Então, o primeiro passo, nós vamos trabalhar com toda a questão de pré-alfabetização, onde estão envolvidos aí a questão de fundamentos, né? Que seria percepções fonológicas, né? Diferenciação de sons, o domínio do próprio alfabeto, né? E aí, depois que a criança passa por esse primeiro momento, né, de conhecer as sílabas, o formato silábico simples, né, tem essa percepção e essa consciência, tanto do fonema, né, que seria o sonzinho da letra ali, do nome da letra, da forma da letra, ela vai começar a aprender, né, e a reconhecer formatos silábicos mais complexos, mais difíceis. E aí, a partir do momento que isso acontece, que a criança já consegue ler qualquer formato de palavra, né, ou pseudo-palavra, ela está pronta para a gente trabalhar a questão da fluência de leitura. Então, seria a decodificação e a fluência de leitura, né, ela já entra no segundo passo, que é isso que a gente tem feito. Né? Então, o primeiro passo é pré-alfabetização, trabalhando toda a questão do alfabeto. Dominou o alfabeto, a gente vai para o segundo passo, né? Que seria aí a questão da formação literária. A criança vai estar saindo daquela fase mais bruta, aquela forma geral ali, mais sensorial, né? Sai daquele momento bruto ali, incompleto, para uma parte bruta completa, onde ela não domina ainda a gramática de forma mais profunda, mas ela já tem consciência, já lê bem, a ponto de que as nossas crianças de 4 anos começam a ler e começam a dar risada no meio de um texto que ela nunca viu. E aí você pergunta, por que você está rindo? Porque a menina está aqui, desobedeceu, está aqui sentada batendo palmas com os pés, por exemplo. E aí você para, como assim? Nunca se deparou com esse texto. Mas por que isso acontece? Porque elas já estão com uma fluência adequada, já conseguem entender basicamente aquilo que elas estão lendo. E aí depois desse momento, aí a gente vai chegar naquilo que a gente pretende, né? Que lá na frente o nível de leitura, o nível de conhecimento, de inteligência, voltado para aquele letramento mais culto, né? A ponto de ler um poema, ou até mesmo gêneros literários, né, das escrituras sagradas, entendendo, né, de fato o que está sendo escrito ali. Por que essa insistência no poema, professor, para a formação literária? Por que não a narrativa? Por que no outro texto? Então, porque no poema, pastor, a estrutura, né, a estrutura de linguagem que está sendo colocada ali são estruturas mais complexas, né? São estruturas mais difíceis. Então, nada melhor do que colocar as nossas crianças já na primeira infância, tendo contato com essa estrutura, né? Mesmo que no primeiro momento a gente não está explicando ali, como o presidente colocou no começo, né? Isso daqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, e quando isso está com essa outro tipo de palavra que vai formar tal coisa. Não, nesse primeiro momento com as crianças de 3, 4 anos eu não estou fazendo isso. Mas eu já estou fazendo com que elas tenham condições de estarem familiarizadas, né, com esse tipo de estrutura. E lá na frente isso vai fazer a diferença. É por isso que, por exemplo, na escritura, todas as questões da alma, né, as angústias da alma, elas não são expressas nas cartas do apóstolo Paulo, mas nos Salmos, por exemplo. Sim, sim. Nesse nível de conhecimento é que nós
podemos começar a dizer, não, então agora é a hora de buscar o bilinguismo. Exatamente. Entender um poema, entende qualquer outro texto. E entende, e consegue, e tem capacidade de entender a realidade. Exatamente. De que é se entender. Que é o objetivo principal de tudo que a gente está falando aqui. Né? A gente conseguir fazer a leitura da realidade e conseguir expressar os fatos como eles estão. Né? É isso aí. Mais alguém quer falar? Só um ponto assim que foi mencionado nessa questão da linguagem, né? Que achei interessante trazer aqui um pouquinho para a área de TI. Né? Então, geralmente, o que é que está acontecendo no mercado de TI de uma forma geral? As pessoas elas têm abandonado as bases, os princípios, então estão aderindo aos cursos que são mais rápidos, que vão colocar eles no mercado. E eu não estou falando mal contra isso. Né? A pessoa precisa de um emprego, de repente isso a porta tem mais... o seu lugar, né? Tem o seu lugar, o cara quer entrar no mercado e vai conseguir. Sendo que, como é que é feita realmente uma formação onde você percebe uma maturidade, uma competência maior com o passar dos anos para você se tornar um júnior, um pleno, sênior, líder de engenharia, arquiteto de software, entre outras coisas. Geralmente se começa aprendendo uma linguagem de programação, a partir dessa linguagem de programação junto com lógica de programação e algoritmo. E você faz essas coisas a partir de uma linguagem de programação. E aí, quando essa base, você tem essa base muito bem feita, quando você vai ser bilíngue, que vai chegar uma outra linguagem de programação, você, por ter entendido lógica de programação e os algoritmos básicos, e aquele paradigma, né, de linguagem, você assimila facilmente. Enquanto essas pessoas que estão aprendendo com base não nas linguagens de programação, na lógica, nada disso, está aprendendo a partir dos frameworks, que é aquele tipo de solução mais rápida, que eles decoram a solução que vão aplicar. Quando essas pessoas vão ter que passar... Aprende pelo método global. Vendo os exemplos e aplicando. Quando essa pessoa vai ter que passar por uma linguagem de programação diferente, ou um framework diferente, ou mudar de paradigma, é uma dificuldade extrema. E hoje você tem no mercado, antigamente você tinha pessoas que conseguiam andar por todas as áreas, e agora você tem cada vez mais um mercado especializado. E não é especializado porque aquele negócio tão específico que o cara tem que estudar muito aquilo para entender. Não. É porque eles não conseguem mais andar pelos dois caminhos. E aí se abraçam com aquilo ali e seguem até o fim. Perfeito. Finalizando o nosso episódio número 5 do Noxcast, eu queria agradecer a nossa bancada, professor Leandro, presbítero Luciano, presbítero André, agradecer a sua audiência mais uma vez, pedir mais uma vez para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, pega aí tua lista de WhatsApp, manda para todo mundo, manda para os teus grupos de WhatsApp, fala do canal do Instituto, nos ajuda a compartilhar conteúdos riquíssimos como esse que você acabou de assistir aqui no nosso canal do Instituto John Knox. Não deixa também de visitar o canal da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, mais de 1.500 pregações expositivas lhe esperando, estudos, palestras, conferências, está tudo lá ao seu dispor, tudo gratuito. Plataforma do Instituto John Knox, maior plataforma de educação cristã clássica do Brasil, institutojohnknox.com.br. Nas redes sociais, Knox Kids, você vai lá, @NoxKids_, e vai conhecer mais das nossas crianças que estão com excelentes resultados. Todo dia você vai conhecer mais uma criança das 500 famílias que fazem o Knox Kids, seja presencial, nas nossas unidades Campina Grande, João Pessoa e Fortaleza, ou nas muitas famílias espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo. Um abraço a todas as famílias que nos acompanharam e em dezembro, primeira Conferência Internacional de Educação Cristã, Campina Grande, dias 2, 3 e 4 de dezembro, dia 2 no auditório do Hotel Garden, aqui na nossa cidade. Em seguida, dias 7 e 8, na cidade de João Pessoa, no prédio da Igreja Presbiteriana Litorânea. E
na mesma semana, só que dias 10 e 11, final de semana seguinte, Fortaleza, lá com o pastor Aldenor Pacífico. Quem vem para essa conferência? Presbítero Bill Porter, que é um dos professores do seminário Knox, é um homem extremamente versado em educação, criou seus 8 filhos fazendo educação domiciliar, ajuda os seus filhos hoje a educarem os seus netos, 23 netos, com educação domiciliar, também plantador de escola cristã clássica lá nos Estados Unidos, professor de história na Associação da Casa Branca, em Washington, D.C. Então, um homem muito competente. Além dele, o pastor Rodrigo Broto, que é coordenador de um curso de pós-graduação que ficou nacionalmente conhecido na cidade de João Pessoa, mas é um curso EAD, né, um curso de educação cristã clássica, professor Rodrigo Broto, pastor Frank Brito, lá do Rio Grande do Sul, vem para traduzir e também para trazer algumas pregações nessas 3 cidades. Então, se você é de Campina Grande, João Pessoa, Fortaleza ou dos arredores, se prepare, primeira conferência internacional de educação cristã nessas 3 cidades, dias 2, 3 e 4 de dezembro, Campina Grande, 7 e 8, João Pessoa, 10 e 11, Fortaleza. Se você é dos arredores, já dá para se programar para essas 3 datas. Não deixe de participar, vai ser 3 eventos gratuitos. Um grande abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo Knoxcast.